Olá, amigos do canal Redemptores Mater. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Recebam a nossa acolhida. Convidamos a clicarem o seu joinha e conhecerem as nossas playlists, inscrevendo-se no canal. Na passagem conhecida como Os Discípulos de Emaús, narrada por São Lucas, no seu Evangelho, vemos que Jesus se aproximou de dois homens que seguiam de Jerusalém para a sua aldeia, Emaús. Eles conversavam desanimadamente. O que eles percebem é que Jesus está morto e eles o haviam perdido. A alegria que preenchera seus dias quando estavam com Jesus os abandonara completamente. Jesus perguntou do que falavam, por que estavam tristes. Eles contaram a Jesus, que passou a lhes explicar tudo que, nas Sagradas Escrituras, referia-se a ele, apontava para ele, prefigurava antecipadamente a sua encarnação como homem, sua vida, paixão, morte e ressurreição. Então, o convidam para ficar com eles em sua casa. Jesus entra e repete os seus atos na última ceia. Eles o reconhecem e ele desaparece diante deles. Em consequência de tudo isso, os dois voltam correndo para Jerusalém para anunciar aos outros discípulos tudo o que haviam ouvido, visto e experimentado, como o seu coração ardia quando escutavam Jesus e quando o viram na fração do pão. Esta passagem é uma síntese da Santa Missa. Resumidamente, Jesus vai ao seu encontro como vem ao nosso encontro quando vamos à missa. E eles quiseram conversar com ele. Daí, contaram a Jesus a razão de suas tristezas. Falavam da sua falta de fé na promessa de Jesus de que ele ressuscitaria, na desesperança que se apoderou deles, na falta de confiança. Muitas vezes chegamos à missa com nossos corações entristecidos, irados, amargos e ressentidos. Esse ressentimento endurece o coração. Por isso, logo no início da celebração da missa, se tem o ato penitencial, em que reconhecemos o pecado que nos envolveu, suplicamos pela misericórdia de Deus, para que transforme o nosso coração endurecido num coração sensível, aberto para receber a graça que Deus quer derramar durante aquela missa sobre nós. Quando Jesus lhes explicou as Escrituras, estavam vivendo o que hoje chamamos de liturgia da palavra. Jesus lembra, é a proclamação da palavra, das leituras do Antigo Testamento, do Novo Testamento e do Evangelho, e explica-lhes, é a homilia do Padre. Então parece que Jesus está indo embora e eles o convidam para ficar. Não querem que aquilo acabe ali. Foi a reação que tiveram ao ouvir a palavra e a explicação de Jesus. Nós também queremos mais. Não queremos ficar na palavra, mas ir adiante, para a liturgia eucarística, para receber Jesus como nosso alimento, pois sabemos que ele é o pão da vida. Quando Jesus repete os seus atos da última ceia, os atos da consagração, eles o reconhecem. O sacerdote, invocando o Espírito Santo sobre as oferendas, consagra as espécies e todos adoramos o Senhor, reconhecendo-o nosso Senhor e Deus. Naquela fração do pão, eles repartiram o pão. Nós comungamos do Senhor, entrando em comum união com Ele. Ele em nós e nós nele. E o nosso coração se abrasa. E nós saímos da Santa Missa prontos para levar Jesus aos outros. E, com ele, a boa nova. A super notícia, o Evangelho. Assim como os discípulos de Emaús afirmaram que o seu coração ardia e voltaram correndo a Jerusalém para levar aos outros a mesma super notícia. Esta foi uma síntese. Podemos entrar um pouco mais nessa nossa comparação. Observemos que esse episódio acontece na noite de domingo, que é o domingo de Páscoa. Quando Jesus se senta à mesa com Cleofas e o outro discípulo, ele fez 4 coisas. Ele pegou o pão, abençoou o pão, partiu o pão e deu o pão. Os mesmos verbos com os quais Lucas narrou a última ceia, da Quinta-feira Santa, no cenáculo. É por isso que, quando Jesus age assim, Lucas conta que seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Lucas também conta que Jesus, então, desapareceu. Jesus respondeu às suas orações para que ficasse com eles.
e levou aqueles 2 discípulos a direcionar a sua visão para a maneira como ele passaria a estar com eles a partir dali, que é na própria Eucaristia, na fração do pão. Na missa, nós também não o vemos com os olhos do corpo. Desde então, Jesus vem sob a aparência do pão e do vinho, sob a aparência da Eucaristia, para estar sempre com eles e conosco, até o fim dos tempos, sem limites geográficos ou temporais. Ele pode estar em Emaús, em Jerusalém, na Galiléia, ele pode estar em Roma, ele pode estar aqui no Brasil. Ele pode estar em todos esses diferentes lugares agora, no partir do pão, na missa. Jesus revelou àqueles 2 o mistério da Eucaristia, que começara a revelar na última ceia. É a primeira missa que Jesus celebra após a última ceia. É a primeira missa após a ressurreição. E esses 2 discípulos escolhidos experimentam isso, no fato de que ele é reconhecido por eles ao partir do pão. A estrutura fundamental da missa consiste em 2 grandes partes. Primeiro, a liturgia da palavra, onde nos reunimos, temos as leituras da Bíblia, a homilia, que é a explicação, e as orações de intercessão. E depois, a liturgia eucarística, onde temos o ofertório do pão e do vinho, a oração eucarística e o rito da comunhão. Na liturgia da palavra, voltamos ao Antigo Testamento, passamos a uma leitura do Novo e ao Evangelho. A leitura do Antigo Testamento está relacionada ao Salmo e ao Evangelho. Então vemos como o Antigo Testamento prefigura o Novo e como o Novo preenche o Antigo. Exatamente aquilo que Jesus fez no primeiro domingo de Páscoa com os 2 discípulos. Estamos revivendo e participando do mistério de Emaús. Aquela mesma experiência daqueles discípulos, a cada missa. O Catecismo da Igreja diz isso no parágrafo 1347. Assim, na missa, o duplo movimento de palavra e sacramento é o mesmo movimento da refeição de Jesus ressuscitado com seus discípulos no caminho de Emaús. Então, procuremos não nos desligar para pensar em outras coisas quando nos sentamos para ouvir a palavra e a homilia, porque estaremos perdendo uma parte fundamental da missa. Os discípulos puderam reconhecer Jesus no partir do pão, porque ele já preparara seus corações, ensinando-os através da palavra, como que desempacotando as Escrituras para eles. A palavra lavra o solo do coração e nos faz ver Jesus na aparência de pão, porque ele é invisível aos nossos olhos de carne. Parece pão e vinho, mas está presente em seu corpo glorificado, que não está preso ao espaço e ao tempo. Para concluir, vejamos o versículo 38. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia adiante. Não pediu para ser convidado. Jesus quer ser convidado de modo sincero e expresso, ou vai passar adiante. Ele jamais se impõe a nós. Se não o convidarmos para entrar em nossa casa, ele permanecerá sempre um desconhecido, um estranho. Precisamos dizer a Jesus: não quero que você permaneça mais como um estranho. Quero que você se torne meu amigo mais íntimo. Naquele domingo de Páscoa, ele entrou na casa e se sentou à mesa com eles. Jesus sempre aceita o convite. É convidado e, assim que entra, se transforma em anfitrião. Convidou-os e convida a nós a comungarmos plenamente com ele. No momento sagrado da comunhão, Jesus desapareceu para os discípulos de Emaús. Desapareceu porque passava a habitar dentro deles, como habita em nós pela comunhão. Fica o convite para convidarmos Jesus para a nossa vida, ouvirmos atentamente sua palavra, deixarmos que ela produza em nós os frutos da alegria, da transformação e do desejo de aprofundarmos nosso relacionamento com ele, recebendo-o na comunhão eucarística. E, com o coração ardendo de amor, sigamos pelo mundo, levando a boa, a super notícia de que ele está vivo, nos ama e quer estar conosco, com todas as pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço para você, a sua vida, sua família, orando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações. Não deixe de conferir as nossas playlists, feitas com muito cuidado para cada um de nossos visitantes e membros.